Minha boleirada querida, salve, salve, boa noite. Estamos juntos mais uma vez para falar da rodada decisiva da fase de grupos da Copa do Mundo. Agora todos os grupos definidos já. Amanhã já começa a fase de mata-mata da competição, né? Então não tem tempo nem de descansar, de comemorar a classificação ou lamentar a derrota e a classificação em segundo lugar. Hoje, infelizmente, deu ruim para a nossa seleção brasileira. Derrota para o Camarões por 1-0, mas daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco desse jogo. Vamos começar falando dos jogos do meio-dia, então, que teve emoção até o final. Primeiro jogo entre. Vamos falar primeiro sobre o Uruguai, né? Gana e Uruguai. A Gana teve a chance nas mãos para poder fazer o gol e classificar com um pênalti ao seu favor no primeiro tempo. Foi um jogo que a Gana criou muito poucas chances, né? Não foi muito ao ataque. A vez que foi, sofreu o pênalti. E na cobrança de pênalti, o Ayu perdeu. O goleiro do Uruguai fez uma ótima defesa. E aí, pouco tempo depois desse pênalti perdido, o Uruguai com a Arrascaeta fez 1-0. Logo em seguida, o Uruguai com o próprio Arrascaeta fez o 2-0. E aí fica aquela pergunta: se o Arrascaeta fosse titular desde o primeiro jogo da Copa do Mundo, talvez o Uruguai não tivesse sido desclassificado já na primeira fase da competição de uma forma tão melancólica assim. A verdade é que as escolhas do técnico Alonso foram muito questionadas, né? Desde a sua convocação e até a sua escalação para os jogos. O Uruguai passou para a Copa do Mundo na fase de eliminatórias com muitas dificuldades. O Uruguai chegou a um certo momento que não estava classificando. Aí teve algumas mudanças de peças nas suas convocações. O Arrascaeta começou a jogar e o Uruguai conseguiu classificar conseguiu garantir a sua vaga na Copa do Mundo. Só que aí você chega na Copa do Mundo e o seu principal jogador, os dois primeiros jogos você deixa ele no banco. E aí você coloca ele no segundo tempo já praticamente com o jogo perdido ou com o jogo já mais nervoso, com mais ansiedade atacada nos jogadores. Então é muito difícil que você faça com que ele tenha esse milagre, né, de resolver uma partida com 20 aí, minutos restando, 30 minutos, 10 minutos restando. A Rascaeta era jogador pelo que ele vinha apresentando para ser titular absoluto dessa seleção do Uruguai, que já não era tão forte, né? Uma seleção bem renovada, mas muito enfraquecida, tendo como seus principais jogadores o Luiz Soares e o Cavani, que já tem uma idade um pouco avançada, já não tem mais aquela mobilidade que tinha antigamente. E você tem que colocar o principal jogador do seu time para jogar, que era o Rascaeta. Em criação de jogadas, em finalização, em presença dentro de campo, ali no meio campo, né, que é a sua posição. Então, o técnico Alonso é, teve alguns jogadores ali, né, que ele chamou e eram titulares absolutos e de repente viraram reservas. Caso do próprio Vinha, o Piquerez, que vinha sendo convocado durante toda a fase das eliminatórias e chega na Copa do Mundo não foi convocado e o Vinha, que era titular absoluto, acabou ficando no banco. Então foram escolhas infelizes desse técnico e acabou custando a vaga na próxima fase da competição. O Uruguai abriu 2-0, depois disso teve chances para fazer o 3-0, mas o goleiro da Gana fez duas ótimas defesas. Gana arriscou muito pouco, teve muita pouca chance no ataque. Uns 2, 3 chutes que eles deram no gol ali com muito perigo, que poderia ter mudado um pouco a história do jogo. O Uruguai com 2-0 estava se classificando, porém ele dependia de um resultado de um outro jogo. Logo no início da partida, aos 4 minutos, Portugal fez 1-0 sobre a Coreia do Sul. E aí o jogo estava até se desenhando para uma vitória tranquila de Portugal. Jogou com um time meio mesclado, teve algumas chances para fazer o segundo gol. Porém, já no segundo tempo, a Coreia do Sul fez o gol de empate. E aí o jogo ficou nervoso, o jogo ficou ali brigado no meio campo, a Coreia com muitas dificuldades na criação de jogadas, depende muito do Son, que é o seu principal jogador, e quando ele não está num dia bom, dificilmente a Coreia do Sul consegue ter grandes sinalizações, consegue ter grande poder ofensivo. E defensivamente também é um time, por se ter uma estatura um pouco mais baixa, talvez sofra um pouco mais contra os adversários. É verdade que são muito bem posicionados, muito bem treinados, né, para exatamente suprir essa falta do físico deles, mas é uma seleção que avançou para a próxima fase com muitas dificuldades. No finalzinho do jogo, já nos acréscimos, um escanteio para o Uruguai mal batido, e aí gerou um contra-ataque nos pés do Som. É curioso que ele estava sumido durante a partida, teve aí umas 2, 3 jogadas que ele criou,
Mas quando precisou, craque é isso. Quando precisou, ele dominou a bola, teve calma, tranquilidade, cercado por 3 jogadores, conseguiu meter um bom passe entre as pernas do zagueiro do Portugal. E aí a Coreia do Sul virou o jogo para cima de Portugal e classificou para as oitavas de final da competição. Vai enfrentar o Brasil por ter passado em segundo colocado e o Brasil passado em primeiro. Então, o jogo na segunda-feira é entre Coreia do Sul e Brasil. Essa foi a definição do grupo H, então passou Portugal em primeiro e Coreia do Sul em segundo. No grupo G, o grupo do Brasil, o Brasil passou em primeiro e quem passou em segundo foi a Suíça. Num jogo muito bem movimentado entre Suíça e Sérvia, uma certa rivalidade ali por questão de naturalidades de jogadores, que é o caso do Shaqiri, né? Lembrando que o Shaqiri é natural de Kosovo e a Sérvia não reconhece que Kosovo tem a sua independência. Então ele fez o gol da abertura do placar e fez um sinal de silêncio para a torcida da Sérvia. Uma provocaçãozinha que, para mim, nada demais, tem que existir no futebol. Assim como acho uma palhaçada dar cartão para jogador que invade campo na comemoração do gol. Daqui uns dias vai ter que pedir desculpa para o adversário por ter feito o gol, senão ele toma cartão, ou até mesmo o cartão por ter feito o gol. É o que vem se caminhando aí no nosso futebol mundial. Mas em seguida, depois desse gol da Suíça, a Sérvia conseguiu o gol de empate com o Mitrovic e depois conseguiu o gol da virada com o Vlahovic. E aí a Sérvia era quem estava passando para a próxima fase em segundo. O jogo do Brasil estava 0-0 ainda, com o Brasil amassando a equipe do Camarões. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. E aí, mas no segundo tempo já, aliás, no finalzinho do primeiro tempo, logo na sequência do segundo gol da Sérvia, a Suíça empatou o jogo em 2-2. E aí, no segundo tempo, a Suíça virou o jogo para 3-2 e aí segurou muito bem o resultado. Teve ainda mais umas 2, 3 chances ali para ampliar. Segurou muito bem a sua vaga na próxima fase, em segundo lugar. E no jogo do Brasil, o Tite foi com um time misto, um time bem modificado mesmo. Titular, eu acho que não teve nem chegou a ter titulares nesse jogo. Talvez o Rodrigo, né, com a lesão do Neymar, o Rodrigo acabe ficando com uma vaga de titular. E o Fred, que possivelmente também será o titular no lugar do Paquetá. Acredito que o Fred tenha pego essa vaga do Paquetá. Ou não, né? Vamos esperar aí para ver o que o Tite vai fazer nos próximos jogos. Mas foi uma partida bem fraca do meio campo do Brasil em geral. O Fabinho não jogou muito bem. O Fred não fez uma boa partida também. E o Bruno Guimarães nem se fala. A partida do Bruno Guimarães fez extremamente infeliz hoje. Inúmeras chances desperdiçadas. E desperdiçadas não por defesas do goleiro, desperdiçadas por chutes para fora mesmo. O Brasil teve muitas dificuldades para criar jogada. As melhores chances foi quando acionou o Gabriel Martinelli na velocidade, na jogada individual. Muitas vezes ele teve que buscar essa bola no meio campo porque não estava recebendo. Muitas vezes o Gabriel Jesus teve que fazer essa bola rodar ali no meio campo, buscando esse jogo ali no meio campo, muito distante do gol. E acaba dificultando muito para a seleção do Brasil criar esse tipo de jogada contra seleções fechadas como foi o Camarões. Então, Daniel Alves, que foi o titular, uma convocação muito criticada, fez uma partida, ao meu ver, até que honesta, uma partida boa. Não chegou a comprometer na zaga, mas criou muito pouco ofensivamente. Apoiou muito bem, mas menos do que deveria. Acredito pelo esquema que o Tite faz, talvez os laterais não subam muito ao ataque para apoiar. Mas com o Antony o Brasil teve muitas boas chances na jogada individual, no começo do jogo principalmente. Depois acredito que o Camarões fez uma marcação mais forte no Antony, e aí ele já não conseguiu ter tanta liberdade assim para fazer as jogadas. O Rodrigo tentou ali uma jogada ou outra individual também no meio, um contra-ataque. Muito bem, talvez se o Rodrigo levantar um pouco mais a cabeça e olhar mais o jogo, ele consiga criar mais chances de gol do que ele criou. Mas Camarões parou muito o jogo com faltas duras no próprio Antony e no Rodrigo. Quem escapou um pouco dessas faltas foi o Gabriel Martinelli, mas o Brasil parou na marcação do Camarões. E aí no finalzinho do jogo, já quase nos acréscimos, o Camarões, uma jogada de contra-ataque, acabou fazendo o gol da vitória, o gol do Aboubakar, que é até curioso, ele fez o gol, tirou a camisa e foi expulso, porque já tinha cartão, mas é um momento histórico, é uma euforia do jogador, é um momento histórico para a seleção de Camarões ganhar de uma seleção como o Brasil.
Para eles é uma festa maior até do que se eles tivessem classificado para as oitavas de final da competição. Brasil nessa fase de grupos mostrou uma defesa titular muito sólida, um meio-campo com muitas dificuldades. E um ataque muito criativo, mas que com um time mais retrancado, um time um pouco mais fechado, tem dificuldades para criar jogadas. E o esquema talvez que o Tite faça não beneficie tanto os centroavantes. Porque mesmo o Pedro, que vive um bom momento, não conseguiu fazer uma boa partida quando entrou no lugar do Gabriel Jesus, não fez nada de muito diferente do que o Gabriel Jesus tinha feito. Ficou ali mais na área, teve talvez uma ou duas chances ali que se o Bruno Guimarães deixa passar para ele, talvez ele tivesse feito o gol. Mas as mudanças do Tite não surgiram muito efeito. O Rafinha entrou, pouco produziu. O Bruno Guimarães entrou e jogou pior do que o Fred estava jogando, perdeu muito, pisou mais na área, é verdade, mas perdeu muito mais chances também claras de gol. E foi bom esse resultado até para mostrar de lição o que o Brasil tem que melhorar, o que o Tite tem que treinar, que para mim, na minha opinião, o meio-campo do Brasil é muito fraco. É um meio-campo pouco criativo, talvez o Casemiro seja a peça fundamental desse meio-campo para segurar o sistema defensivo. Mas você não pode depender do Casemiro para poder criar jogadas, por exemplo. Tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, mas vai sobrecarregar muito mais do que ele já é sobrecarregado nessa função, que é a de marcação muito forte para poder cobrir os laterais e na armação de jogadas. Talvez o Paquetá tenha essa facilidade melhor de criar jogadas pelo Brasil, mostrou isso, mas 6 partidas também bem inconsistentes. E o Bruno e o Guimarães e o Fred não, até o momento não mostraram que tem condições de ser titular nesse meio campo do Brasil. Everton Ribeiro também não entrou muito bem, foi ter confiança mais pro final do jogo, mas teve muitas dificuldades no domínio de bola, inclusive. O Everton Ribeiro perdeu umas 3, 4 bolas ali no meio campo, numa jogada de contra-ataque do Brasil, que cedeu um contra-ataque para Camarões. Então, o Brasil teve uma substituição mais uma vez por lesão, do Alex Telles entrou o Marquinhos, e o Marquinhos apoiou muito mais no ataque do que os dois laterais esquerdos que jogou os 2 primeiros jogos, que foi o Alexandre e o Marquinhos, e o Alex Telles, perdão. Marquinhos, por não ser da função de lateral esquerda, apoiou muito mais e teve muito mais chances criadas por aquele lado com o Marquinhos do que pelos laterais. Talvez se o Tite soltar um pouco mais os laterais dele para poder ter essa tabela com os pontas, para poder facilitar essa jogada com os pontas, o Brasil consiga criar assim mais chances e não sobrecarrega tanto o seu meio campo e nem os seus centroavantes que tem que toda hora estar buscando o jogo no meio campo, sofrendo faltas. O Richarlison sofre muito com isso. No último jogo contra a Suíça vimos que ele sofreu muitas faltas no meio campo, mas porque toda vez ele tem essa necessidade de ter que buscar aquele jogo para poder suprir essa falta de criatividade que o meio campo do Brasil tem. O Neymar faz muita falta, talvez com a recuperação do Neymar, não que ele vá fazer um grande jogo por estar voltando de lesão, talvez volte um pouco sem ritmo, um pouco com medo. O Neymar não vai voltar 100%, é muito difícil que ele volte 100%, mas você dá mais liberdade para que os pontas possam carregar um pouco mais a bola, vai aliviar um pouco a marcação em cima deles. Então uma partida para o Brasil não esquecer, mas tomar de lição. É um time defensivamente muito forte quando tem a sua defesa titular, peca muito no meio campo e o ataque é muito forte. Mas um ataque forte sem o meio campo para levar essa bola até eles, você acaba sendo muito facilmente marcado. Porque se o ponta pega a bola no meio campo, ele tem que carregar até a ponta da área. E aí fica muito fácil de dobrar ou triplicar uma marcação, como aconteceu com o Gabriel Martinelli. E tem que ser mais efetivo no ataque. Não pode perder os gols que perderam. O Gabriel Martinelli teve uma chance de cabeça onde estava sozinho, o goleiro fez até uma ótima defesa. Não pode perder esse tipo de gol. A chance que o Bruno Guimarães teve no final talvez tenha sido a mais clara do Brasil. E também não pode perder um gol daqueles. Não pode chutar uma bola daquelas para fora. Fase de mata-mata agora, pega a Coreia. É um time que passou com muitas dificuldades, mas não pode dar bobeira porque um erro pode ser fatal, como foi agora contra o Camarões. Então, galera, vamos ver o que o mata-mata nos espera. Amanhã tem a Argentina, vamos ver aí, torcer para que tudo dê errado para as nossas irmãs. Forte abraço, galera, nosso vídeo fica por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, dar aquela moral pro canal. Forte abraço, tchau, tchau.